Boa noite a todos. Hoje é dia 23 de 10 de 2023. Vamos iniciar nossa aula de número 3. E vamos continuar falando sobre inteligência de negócios. Vou apresentar aqui o nosso slide e a gente já vai dar início aqui na nossa aula de hoje. Sejam todos bem-vindos, né? Uma ótima semana para todos nós. Desejo a vocês aí que tenham uma semana abençoada de trabalho, uma semana abençoada ao lado de sua família, uma semana abençoada na sua vida matrimonial e financeira. Tudo de bom para vocês. Vamos começar nossa segunda-feira aí com muita alegria no nosso coração, paz, fé, esperança, né? Vida que segue. Vamos continuar firmes, reta final. Agora faltam apenas 7 aulas, né? Já estamos aí caminhando para a reta final do curso. Parabéns a todos vocês que conseguiram chegar até aqui. E vamos em frente. Vamos continuar falando sobre inteligência de negócio. Quais são os benefícios da Business Intelligence ou quais são os benefícios da inteligência de negócios? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses benefícios, que são vários, né? Nós citamos alguns aqui e vamos trazer para vocês. A aplicação do Business Intelligence possibilita que a organização faça uma gestão mais inteligente das suas ações. Entre os benefícios da BI estão: primeiro benefício, a identificação de custos sobressalentes. Segundo benefício, a descoberta de oportunidades de negócio. Terceiro benefício, relatórios acessíveis de dados. Quarto benefício, relatórios rápidos, as reações rápidas às demandas de mercado. Quinto, otimização de preços. Bom, aqui dentro, né, desses benefícios, vamos falar um pouquinho aqui sobre cada um deles. Quando a gente fala de identificação de custos sobressalentes. Bom, nós estamos falando, né, porque a empresa ela tem um custo muito alto, né, para a empresa e a empresa precisa trabalhar formas de reduzir esse custo. E aí é onde a gente vai ganhando, né, com as ferramentas do Business Inteligente, nós vamos ganhando aí, nós vamos identificando os custos sobressalentes, ou seja, nós vamos conseguindo aí fazer com que os custos dessa empresa fiquem mais baratos. Porque, na verdade, toda empresa ela precisa trabalhar em cima de redução de custos. Porque se a gente não trabalha em cima de redução de custos, a gente não consegue manter o negócio de pé. E quando a gente fala da descoberta de oportunidade de negócios, às vezes a gente está ali muito focado na produção da empresa, que a gente não consegue observar, talvez, ali as oportunidades que estão ao nosso redor. Mas quando a gente tem essa ferramenta, a gente consegue, né, identificar essas oportunidades. É lógico, né, que tem pessoas que trabalham a fim de identificar essas oportunidades. Toda empresa tem alguém que está diante, né, da empresa ali, procurando grandes oportunidades onde a empresa pode estar investindo seus recursos. Mas a empresa pequena, dificilmente ela vai conseguir contratar uma pessoa exclusivamente para fazer esse trabalho. Então a pessoa, às vezes o próprio empreendedor, né, a própria pessoa que cria o empresário, né, o próprio empresário vai ter que identificar essas oportunidades. Então, se ele tem um sistema que vai ajudar ele, ele pode, por exemplo, quando ele estiver na casa dele, ali, tranquilo, descansando, ele pode estar com a ferramenta na palma da mão, observando as oportunidades de mercado, né, dentro ali da ferramenta que está sendo executada no aparelho celular. Então, às vezes, um tempo
né, que ele tira ali para ficar tranquilo, mais à vontade, ele pode estar observando essas oportunidades. Eu costumo procurar muitas oportunidades e uma das ferramentas que eu uso muito é o Facebook. Né? Eu não sei se vocês já têm o conhecimento dos grupos, né, existentes aí no Facebook e que tem aí ofertado muitas oportunidades para muitas pessoas, oportunidades de negócios. Então eu sou um cara que às vezes eu tô tranquilo assim, não estou fazendo nada, sabe aquele momento que eu tô offline, que eu tô bem tranquilo? Aí eu pego meu telefone e aí eu vou verificar as oportunidades que tem ali nos grupos, né? Observar se tem alguma oportunidade de negócio, uma casa à venda, uma propriedade à venda, um carro à venda, uma moto, enfim. Ali tem várias oportunidades de negócio e é interessante, né, a gente estar observando. De repente a gente tem um dinheiro para fazer um investimento e aí você consegue identificar uma oportunidade ali naquelas feiras. Né? Tem muitas oportunidades. Tudo que você precisar comprar, é interessante você dar uma pesquisada. Né? Eu utilizava também muito a plataforma da OLX, mas a OLX ela começou a ficar muito contaminada com muitos bandidos, né? Bandidos de todas as partes aí do Brasil. Então, na OLX não tem como você verificar, por exemplo, ali um histórico de vida de uma pessoa, né? Igual no Facebook. Por exemplo, no Facebook tem uma feira, né? Tem alguém querendo vender uma moto. Ah, o João quer vender uma moto. Você vai lá, você vai no perfil do João, você consegue identificar o histórico de vida do João. Ah, o João está no Facebook desde 2005. Ah, o João está no Facebook desde 2008, né? Lá tem fotos dele com a família. Então você já consegue identificar o perfil daquela pessoa através da sua rede social, né? Das suas redes sociais. É lógico que a gente tem que ter muito cuidado, né, ao negociar nessas feiras. E não dar dinheiro para ninguém adiantado. Ah, manda um Pix para segurar o negócio. Não, não faça isso. Nunca façam isso, tá? Nunca mande Pix para segurar negócio. Negócio você tem que ver, observar, ver se te interessa e aí se você vê que é bom, você compra, se você que não é bom, você não compra. Então tem que ser muito bem, você tem que ser seguro na hora de fazer esse tipo de negociação para você não tomar prejuízo. Já na plataforma da OLX, já não tem como você verificar o histórico de vida. Lá até tem, por exemplo, o tempo que a pessoa criou aquela conta. Ah, a pessoa está lá no OLX desde 2010. É uma informação interessante, né? Mas você não consegue identificar o perfil daquela pessoa. Então fica meio complicado você acreditar, né, que aquela pessoa realmente é uma pessoa de bem que quer te vender aquele produto. Então hoje eu já não uso muito. Eu uso mais aí as feiras. Quando eu vou na OLX, mais é para observar preço de mercado. Por exemplo, eu quero vender uma propriedade, uma casa, ou eu quero vender um carro, e eu quero mais ou menos verificar o preço de mercado ali dos carros semelhantes ao que eu estou vendendo. E aí eu vou lá na OLX, dou uma analisada nos preços de mercado. Quando você vai, por exemplo, nessas plataformas que você vê que tem um carro muito abaixo do valor, por exemplo, lá está à venda um Corsa Classic 2015. Aí o preço desse carro é uma média de 33 mil reais. Aí tem alguém vendendo um lá por 25 mil reais. Fica esperto, é golpe. Né? Então você já tem que ficar atento a esse tipo, a essas observações. O preço está muito abaixo do mercado, então sai fora. É gente que está querendo te dar o golpe. Né? E aí muitas pessoas olham e falam, nossa, que negócio bom, o cara está vendendo bem abaixo do preço do mercado, do valor do mercado. Eu vou entrar em contato com esse cara. Uma vez que você entra em contato com um bandido, o cara vai te passar tanta conversa, mas tanta conversa, que pode ser que ele te engane. Então é melhor nem arriscar. Se o preço do carro, mais ou menos a tabela dele, está entre 33, 32, né, mais ou menos nessa média, e se tem um carro ali que está muito abaixo, sai fora que é rolo. Então você tem que mais ou menos analisar, né? Se existe 10 veículos ali numa média de 33, é porque o preço mais ou menos é ali 33. Então, o preço que você pode estar utilizando como referência para você vender um determinado tipo de produto.
Então a gente vê, né, algumas formas de identificar oportunidades. Então existem plataformas que nós, pessoas físicas, também podemos aí acessar para ter, né, informações e também para fazer bons negócios. Alguém mais aí utiliza as feiras do Facebook para comprar ou para vender algum tipo de produto? O Daniel sei que ele usa. Ele já me falou que já comprou alguma coisa lá na feira, já vendeu. Eu uso mais para assim, para saber preço também. Principalmente quando fala, ó, tem uma casa para vender, um carro, eu falo, pera aí, vou dar uma olhada ali, vamos ver. Mais O, pela o, informação o mesmo. meu, o meu irmão mesmo, meu irmão queria vender o motor de barco de 15 HP, que já está praticamente fora de moto. Hoje é o de 15, é o Super 15, que chega a ser o 18, né? Aham. Aí meu irmão falou, vou vender o meu por 5, vou comprar um novo do cara lá por 10. Eu falei, mas tá doido? O motor 00 na loja vale 15. O do cara é o segundo que saiu, já tem 5 motores, é o segundo. Falou, não. Coloquei no Mac lá, MacPay, sei lá como é que chama, do Facebook, um cara de Mineiros, professor. Ligou pro cara aqui da cidade, falou, você conhece fulano? Eu conheço, é amigo nosso desde criança. Falou, moço, fala pra ele que eu dou o meu motor no dele, o dele era um ano só, parece que era o último que saiu, foi 2020, 2021, do cara era 2020, só que ele não queria ficar sem motor. Ele pegava do meu irmão, que era o 15, né? Aham. E precisava de 5 mil para poder fazer o motor do caminhão dele. Porque ele precisava trabalhar e ele estava arrochado, só que ele não queria ficar sem motor. Aí o Lobo Entendi. falou, moço, o cara me ligou aqui, eu falei, uai. Falou, não, ele mandou o Gemin vir aqui, o cara vai trazer um motor aqui amanhã para nós pôr no Rio, para mim poder ficar com o motor. Eu falei, se eu fosse, eu nem punho aqui, o cara que tá precisando, o cara quando tá precisando, ele precisa trabalhar, né? Com Aí certeza. o meu irmão comprou, ganhou nesse negócio aí quase 4 mil conto de diferença do outro que ele ia comprar. Meu irmão é apavorado, mas não sabe fazer negócio, não, o bicho é burro. Às vezes ele não tem a informação que você tem, a facilidade que você tem. Às vezes ele é mais leigo, por isso que às vezes ele não consegue. Né? Porque às vezes essa palavra eu não vou nem falar, porque senão. Mas às vezes ele tem mais dificuldade, entendeu? Ainda bem que ele tem você para ajudar ele. Mas é interessante, né? Através de um posicionamento seu, você conseguiu ajudar ele, né? E deu certo. Ele fez um negócio bom. Então, pessoal, Mas os existe. negócios dele, os trem dele lá, a maioria, eu só não tenho dinheiro, mas tudo é eu que compro, eu que vendo, eu que ajeito, porque meu Deus do céu. Ainda bem que ele tem você, tá vendo? Para ajudar ele. Isso é muito bom. Continua ajudando ele, porque ele precisa. Eu falo porque na minha família, assim, eu observo que tem muita dificuldade. Tanto meus pais, meu irmão, eles têm muita dificuldade para negociar, para poder comprar. E eu já tenho muita facilidade. Então, sempre é eu que fico comprando, vendendo, organizando as coisas para eles. Né? Eu entendi que não adianta, se eu deixar por conta deles, eles não vão conseguir, vão fazer alguns negócios aí ruins. Então eu fico orientando e ajudando. Isso é muito bom. O meu cunhado, por exemplo, meu cunhado deu a Titan dele para minha sobrinha e ficou com a moto do filho dele. Ele falou: fica com a sua moto, te dou 22 mil para você comprar um carro, que eu ia te ajudar a comprar um carro, então eu te dou 22 mil, fica com a sua moto, que é mais nova, dou a minha para Lara, né, que é minha sobrinha. Aí minha sobrinha, eu quero vender a moto, comprar uma bis. Eu falei, Lara, primeiro você tenta aprender. Aí o filho dele pegou 9 mil com a tia dele para comprar um carro, comprou um carro barato, mais barato, sobrou 7 mil. Professor, falei, Júnior, eu vou ajeitar uma bizinha pro menino que eu já tenho até em vista já. Ele é mãe do aluno que eu carrego, que só que ela acidentou na moto, e aí o pai dele veio para me levar o menino que não quer que ele ande de moto mais, tá vendendo a bizinha 2013 por, não chega a 7 mil, 6.500, ele mandou, a hora que eu cheguei no outro dia, ele me compra uma moto pelo Facebook, professor. Nunca mais vi o cara, não sabe, pagou 7 mil, 6 mil na bizinha.
não sabe quem que é o cara, nunca viu, agora foi atrás do delegado, o delegado falou, vamos rastrear as contas para ver se recuperar pelo menos um pouco, mas praticamente impossível. Certo, queria mostrar pro pai que sabia fazer negócio, daí eu falei, mostrava a cabezinha na mão, rapaz. Nossa. E o cara já vendeu a bizinha? Já, ué, uma vizinha dessa aí abriu a boca, veio mesmo, professor, não Eu tem venho jeito não. buscar ela amanhã, aí. Aí não, aí. Eu falei pra minha sobrinha, tenta andar na Titã, a Bis é mais fácil de negociar, mas você quer uma moto para ir pro serviço, para vir para casa da minha mãe que fica, tenta andar na Titã, é melhor de andar na Titã do que uma Bis. Porque Bis é bom, Bis para mim é a melhor moto que tem. Eu tenho um aqui que, só que eu sou relaxador, não cuido da bichinha, mas esse é rapidinho você vai, rapidinho você volta, não gasta nada. É boa mesmo, viu, Daniel? É uma moto muito boa. E de mercado não existe moto melhor para comprar e vender do que Bis. Não Tá existe igual não. água. É muito bom mesmo. Descoberta de oportunidade de negócio, relatórios acessíveis de dados. Relatórios acessíveis. Ou seja, eu consigo verificar esses relatórios lá da minha casa. Eu estou fazendo o diretor está fazendo uma viagem lá nos Estados Unidos, ele consegue verificar os relatórios através de um sistema. Então, ele entra no aparelho celular, ele consegue ver todos os relatórios, tudo que está entrando, tudo que está saindo, as oportunidades, né, o que ele pode estar investindo. Então, a gente fala isso, né, de relatórios acessíveis, tá? Tudo na palma da mão. Reações rápidas às demandas de mercado. Eu não sei se vocês lembram de eu falar para vocês, eu não sei se foi nessa, eu acho que foi na aula passada, que a gente comentou muito a respeito da dolarização, né, que o dólar pode causar influência dentro do negócio. Mesmo você não vendendo nada, mesmo a sua empresa estando parada, ainda se o dólar sobe, né, a sua empresa é valorizada, se o dólar cai, sua empresa está sendo desvalorizada. Então, quando você tem reações rápidas de demanda de mercado, você consegue fazer atualização de preço. Se o preço subiu, então eu vou subir o preço. O preço baixou, então vamos baixar o preço. Por quê? Se o preço subiu e eu não aumento o preço, eu levo prejuízo. Se o preço baixou e eu não abaixo o preço, o meu concorrente vai vender mais do que eu. Então eu tenho que estar atento a esses detalhes, né? E como que eu vou estar atento a isso? Reações rápidas de demanda de mercado, né? Se eu estou observando essas reações de mercado e eu tenho isso dentro, né, das ferramentas de inteligência, então eu consigo fazer esse rastreamento rapidamente e tomar decisões rapidamente referente aos preços de mercadorias para que eu não fique desatualizado. Otimização de preço. E aí entra a questão da otimização de preço também, que vai na mesma direção. Se eu tenho resposta rápida, eu consigo fazer otimização rápida também. Junto à acessibilidade de dados, as ferramentas de business inteligência auxiliam a empresa em qualificar os relacionamentos com fornecedores e clientes. Então, quando eu tenho todas essas ferramentas na palma da minha mão, todas essas informações na palma da minha mão, eu consigo ter um bom relacionamento tanto com o fornecedor quanto com o cliente. Porque se a mercadoria subiu, eu posso negociar com o meu fornecedor para manter ali um preço razoável para atender a necessidade dos meus clientes. Né? Se a mercadoria baixou, eu posso até negociar com o meu fornecedor, né, para atender o meu cliente, mas também ajudar o meu fornecedor naquele momento ali de dificuldade, exatamente quando os preços abaixam. Então a gente pode tentar fazer algumas negociações para tentar equilibrar, de forma que fique bom para o fornecedor, fique bom para a empresa e fique bom para o cliente. Quando a gente consegue esse alinhamento entre fornecedor, empresa e cliente, a gente consegue fazer com que as três partes ganhem no negócio. Quando não há esse tipo de negociação, ou o fornecedor ganha muito dinheiro e o empresário ganha pouco dinheiro e o cliente não ganha nada, né? O cliente sai perdendo porque o cliente às vezes acaba pagando mais caro, ou vice-versa, né? O fornecedor às vezes está trabalhando sufocado, com uma margem muito pequena,
a empresa está com uma margem muito grande e o cliente está sofrendo na mão da empresa também. Então há um julgo ali meio que desigual. Só que nesse julgo desigual, nenhum prospera, nem o fornecedor, nem a empresa, nem o cliente consegue ali ter um relacionamento bom. Agora, quando a gente consegue o equilíbrio, aí sim, né, o fornecedor ganha, a empresa ganha, o cliente ganha. Porque imagina só, você tem 10 fornecedores, né, que te fornecem a mesma mercadoria. Então você tem 10 concorrentes que te fornecem mercadoria. Aí você é um empresário que vende, né? E ali existem também 10, 15, 20 empresas que vendem o mesmo produto que você vende. E os clientes são os mesmos de todas as empresas. Então é um jogo de tabuleiro, onde você precisa ter um equilíbrio, é onde você precisa jogar muito bem para você conseguir trazer esses clientes para sua empresa. Então você precisa ter um jogo de cintura muito grande com o fornecedor, empresa e cliente. Por isso é que as empresas, né, aí os fornecedores, estão sempre procurando mercados, né, pessoas que têm supermercados, para poder fazer negociações, contrato de fidelidade. Então, os fornecedores estão sempre buscando fidelizar os empresários, certo? E os empresários, por outro lado, né, quando encontram um fornecedor parceiro, é lógico que ele vai fidelizar, porque ele sabe que aquele fornecedor não vai deixar ele na mão, certo? Então eles vão trabalhar junto, existe uma fidelização entre ali o fornecedor e a empresa, né, e o mercado, o empresário, seja de qual ramo for. Aí sim, quando existe essa parceria ali, né, muito bem feita, muito assim bem organizada, os clientes ganham com isso, porque aí aquele empresário vai ter condição de fazer um preço melhor para os seus clientes. Em consequência disso, ele vai arrastar todo mundo para a empresa dele, né? Outras vantagens são as percepções de insights e a melhoria dos processos por meio da análise dos indicadores. Nem sem dúvida alguma, quando a gente consegue vincular, quando a gente consegue alinhar, né, fornecedor, empresa, cliente, os nossos indicadores vão lá em cima. A gente consegue ter bons índices de melhoria contínua na questão, né, financeira da empresa. Aí nós temos ainda aqui sobre os benefícios, né? As ferramentas de BI colaboram ainda na organização e na interpretação dos dados. Elas são customizadas para atender à necessidade da empresa, apresentando eficientes indicadores e dobbers de dados. Para isso, a equipe da Know Stores mantém um estado de direito, mantém um contato direto com os clientes por meio de reuniões e entrevistas. Assim, aqui nós estamos falando de uma empresa de assessoria, tá? Assim conhece-se melhor o segmento em que ela atua. Esse conhecimento de mercado, por sua vez, auxilia na implementação e gerenciamento de ferramenta de BI, de modo que ela represente a realidade da empresa da melhor maneira possível. Aí essa empresa aqui nós estamos falando de uma empresa de consultoria que faz esse tipo, né, de trabalho. Ela coloca ali para a empresa todas as ferramentas necessárias e os dados necessários para que o empresário possa fazer essa análise. Então ela utiliza, né, como ferramenta de business inteligentes a Penton e líder de mercado de BI e a Open Store. O software tem código aberto, ou seja, é permitido acessar o código-fonte para realizar modificações e adaptações nele. Ou seja, quando a gente fala de um software aberto, isso significa que a empresa pode mudar em função do tempo, né? A cultura da empresa pode mudar em função do tempo. Então, se eu tenho um software que tem se esse software ele é fechado, não pode mexer na fonte, aí eu vou ter que comprar um outro software. Mas nesse caso, como o software ele é aberto,
Então eu consigo fazer mudanças na fonte para adaptar, né, a situação ali peculiar da minha empresa, ou a situação cultural da minha empresa. Como ampliar o business inteligência? Ou seja, como ampliar, né, a inteligência de negócios. Dado que a business inteligência ajuda a extrair um máximo de conhecimento em insights dos dados de negócio, é possível aplicá-lo de diversas formas. Empresas dos mais variados pontos e segmentos podem ser impactadas pelas ferramentas de BIM, sendo que algumas das principais são vendas. O BIM pode atuar, por exemplo, na segmentação de consumidores e na personalização de ofertas e promoções. Eu expliquei isso para vocês quando a gente estava lá, se eu não me engano, no segundo módulo. Eu falei sobre segmentação de mercado. Alguém sabe falar o que é segmentação de mercado? Eu falei isso, acho que na segunda aula, quando a gente fala de segmentação de consumidores. A segmentação de mercado, eu vou falar, vocês vão lembrar. É o público específico do mercado, professor? Isso, a gente está falando de um público específico, né? Quando a gente fala de segmentação, a gente está falando do segmento. Qual é o tipo de pessoas que eu quero atender? Então, se eu vou montar um comércio numa determinada localização, primeira coisa que eu tenho que saber é se aquela localização tem os clientes que vão utilizar o meu produto. Porque se não tem os clientes que vão usar o meu produto, eu vou simplesmente estar jogando o meu dinheiro fora. Por isso que a gente faz essas pesquisas de segmentação. E aqui dentro, né, quando a gente fala das vendas, é muito importante, porque a segmentação está ligada diretamente ao público que eu quero atender, o que eu quero vender o meu produto. Eu ainda citei o exemplo para vocês das boutiques, né? Não sei se vocês lembram. Por exemplo, eu vou num bairro de classe média baixa, né, de pessoas que têm ali uma situação financeira mais baixa, e vou montar uma boutique. Vocês acham que vai ter alguma... Será que eu vou vender algum produto naquele lugar, né, naquela boutique? Eu digo para vocês que pode até ser que eu venda, porque tem umas pessoas que são bem corajosas, né? Ela vai lá, compra uma bolsa de 5.000 reais e parcela em 50 vezes, mas ela compra. Né? Pode ser que eu ainda vou achar algum cliente naquele lugar, mas é muito difícil. Né? Quando eu faço essa pesquisa de segmentação, é exatamente para montar um negócio certo no lugar certo, para atender as pessoas certas. Então não adianta eu montar um negócio onde os produtos são caros para as pessoas mais simples, né? Pessoas mais humildes, que ganham menos, que sobrevive ali com 1,5 salário, 2 salários, 3 salários, talvez até 5 salários. Mas eles não vão ter condição, por exemplo, de comprar aquele tipo de produto. Então eu tenho que montar aquela boutique, né, num local onde tem pessoas com classe média alta, pessoas que ali ganham 25 mil, 30 mil por mês. Senão eu não vou vender aquele produto. Entenderam? Então isso é segmentação de mercado. É você analisar o mercado, analisar as pessoas para você vai montar um comércio interessado em vender um produto. Então, se você vai montar um comércio interessado em vender um produto, para quem você quer vender o produto? O seu produto é um produto que cabe no bolso de pessoas mais humildes que ganham até 2, 3 salários mínimos? Aí você vai pensar, não, meu produto é um produto para atender pessoas ali que ganham 30 mil por mês. Então eu tenho que escolher um lugar onde eu vou conseguir pegar essas pessoas. Então eu tenho que montar o meu negócio onde essas pessoas frequentam, né? Essas pessoas passam. Então não adianta eu montar isso onde essas pessoas não frequentam, porque isso não vai dar certo. Então isso é segmentação de mercado. É você fazer uma pesquisa para montar um negócio certo no lugar certo, para atender as pessoas certas.
Atendimento. Assim como nas vendas, é possível usar o BIM para oferecer uma experiência personalizada e ágil, tanto na pré-venda como no pós-venda. Existem algumas ferramentas, né, que hoje estão disponíveis no mercado. Por exemplo, você vai comprar um piso para colocar na sua casa. Aí você vai lá na loja, né, de material de construção. Nós temos uma designer. Aí você fala para ela: eu quero esse piso para colocar aqui no chão e eu quero esse piso para colocar na parede, né? Eu quero esse revestimento. Ela vai falar: não, então vamos montar para você ver se você gosta. Aí ela vai lá no computador, faz uma montagem, né? Então ela vai montar para você ver se você gosta das cores, se ficou, né, ali, se te agradou. E ela também vai te dar algumas sugestões, né, de cores que combinam para você colocar no piso e no revestimento das paredes, certo? Então a gente fala isso de atendimento personalizado. A questão das tintas também. Você consegue, por exemplo, colocar uma cor de tinta na parede, né, da casa e observar se ela vai combinar com o piso, se ela vai combinar com as cores das janelas ou talvez dos móveis que você tem. Ah, eu tenho os móveis mais rústicos, cor de madeira, amadeirado, cor de mogno. Qual é a cor que daria mais certo? Então, ali temos um designer que vai planejar as cores para você, para te mostrar se vai te agradar ou não. Isso é inteligência de negócio. Isso é o, né, pré-venda. A questão das cortinas também, a gente tem um designer, né, que consegue colocar as cortinas na residência para você ver se você gosta da cor, dos modelos, e aí você vai escolher o que mais lhe agradar. E a gente tem, né, em vários outros segmentos, né, não vou entrar no mérito da questão aqui, porque nós temos muitas outras opções. Então, eu trouxe algumas aqui para vocês entenderem. Marketing, campanha de atração e retenção de clientes podem ser aprimoradas com o BI, aumentando, por exemplo, o ROI de uma determinada campanha. Então, quando a gente fala das campanhas de marketing, né, quando a gente fala para que a gente utiliza a campanha de marketing junto com as ferramentas de inteligência de negócio, a gente consegue atingir um número de cliente maior, a gente consegue alcançar um número de cliente maior. Então a gente une as duas coisas. Uso de inteligência ou inteligência de negócio é, sobretudo, um conjunto de ferramentas importantes para a empresa. Assim, para aplicar cuidado com essas soluções e atenção maior. Cuidado com essas soluções e atenção maior. Vamos aqui um pouco mais à frente. O primeiro ponto é ter uma visão clara dos objetivos no uso de dados. Assim, a empresa saberá como quer usar os dados, qual a finalidade atenderá e poderá adaptar o uso dos dados a essa realidade. É possível buscar uma estrutura que satisfaçam essas metas. É muito importante, né, isso aqui, porque quando a gente fala que uma empresa ela tem que ter um alvo, ela tem que ter um foco, ela tem que ter um objetivo. E aí a gente fala, em primeiro ponto, né, muito importante, é ter uma visão clara dos objetivos. Porque não adianta nada, se você não tem uma visão clara dos objetivos, você vai ter dados corrompidos. Porque os dados não são segundo talvez os seus objetivos, exatamente porque os seus objetivos também não são claros. Então, se você tem objetivos claros, os dados serão trabalhados em cima dos seus objetivos. Então, eu preciso de trabalhar os dados dentro do objetivo da empresa. E a empresa tem que ter esse objetivo bem definido. Não pode ter meio termo. Ah, eu acho que eu quero isso. Não. Ou é ou não é. Então, quando a gente fala de objetivo dentro de um negócio, não pode ter meio termo. Ah, eu acho, eu penso. Não, não pensa, não acha, não acredita. Tem que ser uma coisa exata. Ou é isso ou não é. Qual é o seu objetivo? É alcançar 1 milhão no próximo ano? Então, pronto, o seu objetivo é alcançar 1 milhão. Quantos clientes você quer? 200 mil. Então, o seu objetivo é alcançar 200 mil clientes.
Ah, eu acho que eu quero 200 mil. Não, então você não os dados serão corrompidos, porque se você acha que quer, nós achamos que os dados vão contribuir para você alcançar os 200 mil. Então fica tudo no achismo. Não, eu quero 200 mil, eu quero alcançar 200 mil clientes. Então vamos trabalhar com o objetivo para alcançar os 200 mil clientes. E aí nós vamos criar dados em cima dessa informação, desse objetivo. Tá? Eu só estou citando esse exemplo para vocês entenderem. O objetivo tem que ser claro, não pode ter meio termo. O objetivo vai dizer em quais setores a empresa pode começar com iniciativa de BI. É importante começar aos poucos e migrar para extensões. À medida que o projeto de adaptação se torna mais consistente. Em seguida, é preciso escolher as ferramentas que farão parte da plataforma de Business Inteligência. É necessário discernir entre soluções do iCloud ou on-premise, ou seja, os locais, né? Depois é preciso implementar essas soluções e adaptar o dia a dia para o uso delas. Quando a gente fala de inserir um sistema, trabalhar com um sistema, geralmente o sistema ele tem 1 milhão de ferramentas. Né? Por exemplo, nós temos aí o Facebook. O Facebook tem, sei lá, capaz que deve ter umas 50 ferramentas dentro dele. Mas a gente não usa. Mas tem, tá lá, tá disponível. Mas tem gente que nem conhece muitas ferramentas que tem dentro do Facebook. Nós temos aí o Instagram. O Instagram também tem muitas ferramentas. Eu creio que quase 30 também dentro do Instagram. Nós não conhecemos, nós não usamos. Né? Nós usamos ali talvez umas 5 ou 6 ferramentas, o restante fica lá. E a gente nem sabe para que existe. Né? Muitos não sabem. O YouTube, por exemplo, o YouTube ele tem muitas e muitas ferramentas. Né? Eu gosto muito do YouTube. Aí a gente vai lá, a gente consegue fazer vídeos, a gente consegue postar, a gente consegue colocar música, a gente consegue tirar pedaço de vídeo, colocar. Então assim, a gente consegue fazer muita coisa lá no YouTube. Tem gente que nem sabe que existem essas ferramentas. Aqui quando a gente fala de implementar um sistema, ele vem com muitas ferramentas. A gente vai analisar quais são as ferramentas que nós vamos utilizar. E as outras ferramentas ficarão bloqueadas até o momento em que a gente ver que é necessário usar essas ferramentas, para não ficar aquele negócio meio bagunçado. Semelhante ali o Excel, o Word, né, que tem milhares de ferramentas e as pessoas usam apenas ali algumas delas. Né, não consegue talvez ali fazer uma quebra de página, talvez fazer uma tabulação, né, lançar ali um parágrafo, tem pessoas que não conseguem, né, vai lá no Excel, tem gente que não consegue colocar uma fórmula, existe mais de 200 fórmulas ali mais simples, né, e as pessoas não sabem nem que existe, não conseguem utilizar. Mas elas existem, estão lá, né, mas as pessoas não usam. O sistema não é muito diferente, a gente vai usar aquelas ferramentas que mais for necessárias, demais ficam ali para quando a gente precisar. Assim que implantar o BI, a empresa pode monitorar os seus próprios resultados para ajustar de forma inteligente. Então deve expandir o uso para outros setores. Então a gente vai depois ampliando, né, tanto os setores da empresa quanto as ferramentas de uso. E a gente vai conhecendo também, né, ao longo que a gente for utilizando. O BI existe apenas para captar informações certas? Quando as empresas começam a usar ferramentas ou metodologias que envolvam business inteligente ou inteligente de negócio, é comum que algumas delas cometam o erro de achar que encontrarão somente informações corretas ou que está funcionando plenamente na organização. Então, quando a gente fala que só existe apenas informações certas, não. Pode ser que muitas informações estão erradas. Como assim, professor? Por exemplo, você vai lá no Google, né, e digita lá uma pesquisa. Ah, eu quero saber qualquer coisa que você quiser saber. Por exemplo, eu quero saber quando foi que a Ford lançou o primeiro caminhão. Às vezes vai aparecer 10 informações lá. Né? Às vezes uma vai estar errada, outras vão estar certas. Ah, eu quero saber como que foi, quem que está certo, Israel ou Palestina?
Às vezes você vai lá e digita no Google, quem está certo, Israel e Palestina, ou a Palestina. Muitos vão dizer, não, Israel, né, está certo, porque aquelas terras pertencem a Israel desde a época do rei Davi, né, há 3 milhões de anos atrás. Davi instituiu ali a capital de Israel, que é Jerusalém. Davi construiu ali o seu reinado, né, construiu um templo. E aí as pessoas vão dizer, outros vão dizer, não, aquilo lá pertence para a Palestina. Então, há várias informações, mas quais estão certas e quais estão erradas? Entenderam? Aí a gente vai ficar. Né? Então, dentro da plataforma de buscas inteligentes, com certeza vai ter algumas informações que talvez não sejam corretas. Aí a gente tem que saber discernir isso daí. Na realidade, é justamente para detectar o contrário que a BIA existe. É preciso encontrar o gargalo e o contraditório, ou seja, as informações que não batem. Então, se eu tenho uma informação e dentro da minha plataforma tem uma outra informação e não está batendo, pode ser que a minha está errada ou pode ser que aquela que foi colocada na plataforma está errada. Então, eu preciso descobrir e resolver o problema. Por isso existem as contradições. Né? Quando coletado algo que você já conhece, é um sinal que há algo de errado com uma aplicação do método. É necessário pesquisar as possibilidades de aprimoramento, como um, um fluxo informacional truncado, né, que quer dizer errado, bagunçado, desorganizado, um processo interrompido, ou seja, um processo que parou no meio do caminho, não teve uma continuidade, uma análise que não bate, né, são os dados ali que não estão batendo, né, você analisa de todas as formas e aquele negócio não fecha, não bate, entre outros. Né? Aqui nós temos só alguns exemplos, né, de algumas coisas que podem estar erradas dentro, né, dessas informações da business ou da inteligência de negócio. E aí a gente tem que filtrar isso daí. Mediante ao cruzamento de informações de diferentes bases de dados, é possível obter os insights mais relevantes e então começar de fato a aplicar a business inteligência ou a inteligência de negócio. Bom, alguma pergunta? Algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo tranquilo? Ter Para fé. mim tá. Ótimo. Até trouxe uma mensagem, né, para nós no dia de hoje. Ter fé não é achar que Deus fará o que eu quero, mas ter a certeza de que Deus fará por mim tudo que precisa. Então é uma mensagem aí que eu trouxe para nós, para a gente meditar nesta noite. Dá para ler a mensagem de novo aí, professor? Não, não dá para me ver aqui. Ter fé não é achar que Deus fará o que eu quero, mas ter a certeza que Deus fará por mim tudo o que precisar. Professor, você já conhece o Rodrigo Silva? É Rodrigo, um pastor que sempre está no TikTok, no Facebook, no Instagram. acho que não. Rapaz, o Eu não cara. uso o TikTok. Não, mas ele está no Instagram também. Uma hora você digita lá, Rodrigo Silva. Hum, Rapaz, é gênio. O cara é diferenciado dos outros que eu já vi. Ele tem uma aula sobre Israel e Palestina lá que eu vou te falar, viu? boa. Boa, ótima. É bom, né, a gente na história, porque aquela guerra entre Israel e Palestina, aquilo ali é antigo. Eu não sei se ele falou sobre na época, Israel lutava muito com. Paz, agora me falhou a memória aqui.
Ele falou desde os primórdios lá, de quando Jesus começou. Ele deu uma aula, professor. Eu fiquei admirado com ele. Na história, aquela guerra ali é antiga, viu, gente? Aquela guerra entre Israel e Palestina ali. Só que antigamente eles não eram, não era Palestina, era um outro nome. Eu estou tentando lembrar, filisteus, né? As nações dos filisteus. E aí foram só migrando, né? Foram só mudando o nome. Mas a nação é a mesma, é a nação dos filisteus. Aquilo ali é uma guerra antiga. Israel lutou muito com eles lá no passado. Inclusive, o nome Palestina, quem deu foi o rei de Israel lá. Ele falou o nome, não me lembro agora. Foi tipo assim, uma retaliação que ele deu o nome. Ele citou de onde vem Palestina em hebraico lá, falou tudinho. Interessante. Muito bom. É bom conhecer a história, né? A gente não fazer julgamento errado. Bom, pessoal, eu quero agradecer vocês aí pela participação de mais essa aula. Muito obrigado. Tenha aí um excelente final de noite. Amanhã a gente se encontra aqui no mesmo horário para estudar um pouco mais. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Valeu, professor, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Ah, Obrigado. Boa noite.